Fala aí, seus meliantes cabeças de bagre, tudo bem com vocês? Se você esperava que o Cruzeiro fosse ficar inativo nessa janela de transferências que abre agora em julho, você tá enganado. E que bom, né, cara? Porque a gente precisa mesmo se movimentar. Tem sido especulado muita coisa sobre jogadores que estão saindo, que podem sair, outros que estão chegando e que podem chegar. Então, bastidores bastante agitados do Cruzeiro aí nessa pré-temporada de janela que vai se abrir. O Cruzeiro precisa de reforços, fico feliz que a diretoria esteja atenta aos nomes do mercado. Então bora começar falando aí sobre jogadores que possivelmente devem sair do Cruzeiro. 3 já estão aqui no nosso elenco, que devem ser Vagninho, pouquíssimo aproveitado, que chegou bem no Cruzeiro, fez 2 boas partidas, mas depois não entregou mais nada e hoje tem sido um jogador que custa algo ao Cruzeiro e não entrega nada. Ele, por ter vindo de uma boa temporada no Curitiba, por ser um jogador mais rodado, mais experiente, deve ter um salário considerável para o atual momento do Cruzeiro. Então eu vejo com bons olhos uma possível saída aí do Vagninho, caso a diretoria do Cruzeiro top negociá-lo. Acho que seria legal para abrir espaço no elenco para outros jogadores de beirada de campo e até mesmo dar uma aliviada na nossa folha salarial, já que ele não consegue agregar com muita coisa. Outro jogador que deve sair, zagueiro Matheus Silva, que só teve oportunidade no início da temporada, quando a gente ainda estava conhecendo, mas logo já deu para ver que ele infelizmente não tem a qualidade suficiente para ser um jogador do Cruzeiro. Desde então está encostado, apenas fazendo número, e eu ficaria feliz também se ele saísse. Seria um espaço a mais aberto no elenco do Cruzeiro. E aí o terceiro jogador se trata do Pedro Castro, mano, que tem sido pouquíssimo aproveitado no Cruzeiro. Para minha lamentação, porque eu esperava sim que ele fosse ser um ótimo reforço, que fosse nos ajudar demais nessa temporada, só que infelizmente não é isso que tem acontecido. Eu acho que ele tem qualidade, acho que poderia nos ajudar, mas eu entendo também que nas poucas oportunidades que ele teve, ele não conseguiu aproveitar tão bem assim. Lá no início da temporada ele ficou muito tempo afastado, quando foi entrando parecia estar meio sem ritmo de jogo e, enfim, o tempo passou para ele, as oportunidades passaram na porta, ele não as agarrou e aí o bonde passou. E eu lamento, porque eu realmente gosto do futebol do Pedro Castro. Ele não é o jogador intenso como pede hoje o esquema tático do Cruzeiro, mas eu o vejo como um cara que tem sim qualidade e não seria difícil do Cruzeiro negociá-lo, até mesmo para abrir, né, espaço na nossa folha de pagamento. Porque o Pedro Castro, eu imagino que tem aí um dos maiores salários desse elenco do Cruzeiro. É um cara que já teve boa passagem por Avaí, boa passagem por Botafogo, tem qualidade, então eu acho que, já que não vai ser aproveitado aqui, que seja em outro lugar, mas que acima de tudo o Cruzeiro não fique pagando salário para um jogador que hoje não agrega em nada, por mais que eu ache bom jogador. Vamos falar agora de jogadores da base que devem sair, entretanto, negociados. O primeiro deles é o Matheus Silva, que desperta interesse do Boa Vista de Portugal, e aí as notícias que a gente tem até o momento é que será uma venda em definitiva, né? O Cruzeiro aceitou, né? Pelo menos é o que tem sido noticiado, tá, pessoal? O Cruzeiro teria aceito a proposta do Boa Vista, que gira em torno de 3,3 milhões de euros, quase 17 milhões de reais, e ainda conseguiria manter ali um percentual de 40% do passe do Matheus Pereira. Para mim não tem nem o que pensar, é assinar o contrato e vender rápido antes que a proposta desapareça e que os portugueses mudem de ideia. Mas será que é porque o Matheus Pereira não vale mais do que isso? Não. Eu até acho que ele tem capacidade e qualidade para valer mais. Só que 17 milhões hoje e ainda manter 40% do passe do jogador é algo que o Cruzeiro não pode recusar. E ainda mais, cara, que o jogador estando na Europa, em Portugal, ele tem uma possibilidade muito grande de valorizar o passe ainda mais rápido do que estando aqui no Brasil jogando por um Guarani da vida, por exemplo. Então, se o Cruzeiro consegue vendê-lo agora por 17 milhões, daqui um ano ou dois, o Boa Vista vende ele por 10 milhões de euros, o Cruzeiro recebe mais uns 3, 4 milhões de euros, cara, ó, um sonho, uma mão com açúcar pro Cruzeiro, uma transação que poderia atingir aí 35, 40 milhões de reais, o que para um lateral é excelente. Então, se for esses os moldes pelos quais o Matheus Pereira está sendo negociado, tenha a minha bênção, vai com Deus e seja feliz e grana no bolso do Cruzeiro. Zagueiro Paulo é outro jogador da base especulado para sair. Porto de Portugal também
tem interesse nele. Sobre os moldes da negociação, a gente não tem muitos detalhes ainda. Tem gente dizendo que é por empréstimo, tem gente dizendo que é uma venda com o Cruzeiro mantendo parte dos direitos do jogador. Então, a única coisa que se sabe é que o Paulo está insatisfeito ao não ter oportunidade no time principal do Cruzeiro e vendo jogadores como o Pedrão, por exemplo, que até o ano passado jogava no Sub-17 passando à sua frente. Então o jogador quer mais espaço e eu acho justo ele buscar isso, tem que ter, né, desejo de ser algo mais, tá tudo bem. E para o Cruzeiro eu acho que pode ser uma boa também, principalmente se envolver uma grana inicial e uma boa manutenção da porcentagem de passe do jogador. Enfim, o Paulo é um cara que tem muita capacidade, muita qualidade, uma margem de evolução enorme, passagem, né, por seleções de base aí do Brasil e tal. Então fico triste que ele não tenha tido as oportunidades que ele realmente merecia no time principal do Cruzeiro, mas já que está encostado, eu realmente vejo com bons olhos o empréstimo dele para ele poder evoluir e quem sabe render mais grana ainda para o Cruzeiro. Vamos falar agora de vindas, pessoal, porque eu estava muito preocupado e ainda estou com relação às fragilidades que o Cruzeiro tem no seu elenco. Quando a gente perde um jogador por lesão ou suspensão, como tem acontecido agora com o caso do Jajá, por exemplo, cara, tá sendo um Deus nos acuda achar alguém em boas condições para jogar pelas beiradas de campo do Cruzeiro. Desde que o Jajá saiu lesionado, a gente ainda tá meio que quebrando cabeça. O Luvanor não tá dando muito conta do recado, Vagninho não tá dando muito conta do recado, o próprio Marcelinho, que foi testado umas 2 ou 3 vezes, não deu muita conta do recado. Então a gente está passando fome no que diz respeito a atacantes de beirada. E o Cruzeiro parece estar atento a isso e que bom. É bem legal ver que a diretoria do Cruzeiro está com uma boa leitura do que realmente o Paulo Pesolano precisa para fazer o time do Cruzeiro se tornar ainda mais competitivo. E com isso o Cruzeiro demonstra interesse em 2 jogadores de beirada de campo. O primeiro deles eu nem gosto muito do nome não, tá? É o Cleison, ex-Corinthians, ex-Cuiabá, que hoje está jogando no futebol asiático. O Cleison é aquele cara pequenininho, magrelinho, veloz, rápido, corre mais rápido que notícia ruim, mas na hora de pensar não é o forte dele. Característica essa da maioria dos jogadores de velocidade de beirada de campo. Então, sei lá, eu não tenho que aprovar ou desaprovar nada, mas como é que eu tô trocando uma ideia com vocês sem lero-lero de torcedor para torcedor, não é um nome que me agrada, tá? Os números do Cleison aqui na sua bela carreira, ó. Pelo Corinthians, 98 jogos, 10 gols, 14 assistências, uma média de 4, 5 jogos para participar diretamente de um gol. Não é bom, mas também não é terrível, né, pessoal? É assim, é mais ou menos, né? Mais ou menos. Pela Ponte Preta, 47 jogos, 5 gols, 4 assistências, ou seja, uma média péssima em participações de gol. Pelo Bahia, 34 partidas, 3 gols, 2 assistências, uma média péssima também. Pelo Cuiabá, que foi o último clube antes dele ir para a Ásia, 32 partidas, 2 gols, 3 assistências, uma média terrível também. E pelo Al-Faisaly, que é o clube que ele defende atualmente, 8 partidas, 1 gol, 1 assistência. Ou seja, jogador de beirada de campo geralmente não faz muito gol mesmo, mas costuma contribuir bastante com assistência. E nem isso o Cleison faz tão bem assim. Então, enfim, se dado ao fato também de que ele teve a acusação lá, né, que supostamente agrediu a mulher, uma parada assim, números ruins, por eu saber que é um jogador que faz firula demais, que encena demais, eu não gostaria dele no Cruzeiro, mas tem sido um nome especulado. E o segundo nome eu gosto demais, gostaria inclusive que o Cruzeiro tivesse contratado ele 1 ou 2 janelas atrás, quando ele foi da Ponte Preta para o São Paulo, e trata-se do Bruno Rodrigues, que fez uma excelente Série B em 2020 pela Ponte Preta, sendo um dos destaques aí o São Paulo contratou, e lá ele não teve tanto espaço assim. Números do Bruno Rodrigues: pelo São Paulo, 6 jogos, nenhum gol. Pelo Paraná Clube, 30 jogos, 3 gols, uma média bem ruim. Pela Ponte Preta, que foi a sua melhor passagem, 39 partidas, 9 gols, 10 assistências, ou seja, 19 participações em 39 jogos. Jogo sim, jogo não, ele participou diretamente de um gol. Isso é excelente para jogador de beirada de campo.
E pelo Famalicão, que é o clube de Portugal que ele defende no momento em que ele não vai continuar, 40 jogos, 8 gols, 4 assistências. Uma média de a cada 3 jogos ele participa diretamente de um gol. Uma boa média para um jogador de beirada de campo. Então ele tem 2 passagens boas, uma excelente pela Ponte Preta, uma boa pelo Famalicão nas 2 últimas temporadas, ou nas 2 das 3 últimas temporadas, né? Porque no São Paulo ele ficou encostado. Então eu vejo o Bruno Rodrigues sim com muito bons olhos e gostaria bastante da chegada dele, e é exatamente para uma posição que o Cruzeiro precisa. É um cara que vem jogando em bom nível nos últimos anos, que foi um dos destaques da Série B de 2020, ou seja, ele entende a competição, e esse sim eu gostaria de ver vestindo a camisa do Cruzeiro, acho que poderia ajudar demais. E você aí, concorda com as possíveis saídas que eu citei aqui? Paulo, Matheus Pereira, Matheus Silva, Pedro Castro, concorda com as chegadas também, com os nomes que estão sendo especulados? Cleison, Bruno Rodrigues, ou você acha que o Cruzeiro deveria buscar jogadores em outras posições, ou até mesmo para beirada de campo, mas quem? Use os comentários aí para deixar a sua sugestão, seu comentário, sua observação, para que a gente possa sempre continuar trocando a nossa ideia aí sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Aproveita para deixar o like também, clica no joinha aí, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, e é isso, vamos que vamos, eu fico por aqui, um forte abraço para vocês, tamo junto, é nóis!